Estamos no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Nós temos aqui o comando, na direção geral, o Sérgio Souza, e também no comando técnico aqui, o Neildo Neres e o Joaquim aqui sempre animadinho. Que bom! Estamos com o programa Enivaldo do Vale no ar para passar para você um conteúdo da psicanálise. Se você discordar ou quer complementar algum assunto ou perguntar, você pode fazer por escrito na sua participação. Anota aí, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. Mas vamos de música, então. Neildro, vamos nesta. Que bom, que bom, que bom. Caetano. Olha, a psicanálise tem como pai fundador o Freud. Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Deixou um legado, digamos, extraordinário. Até hoje ele intriga, ele incomoda, ele até hoje é questionado, mas no mundo inteiro, para quem gosta de pesquisar o comportamento humano, tem a ele considerado. No programa de hoje vamos abordar ainda a questão das pessoas que somatizam. Não sabe aquela pessoa que ela vai em um lugar comer e de repente, se ela é mal atendida ou se não ficou aborrecida, ela fica com dor de cabeça, ela fica com digestão, ela fica esmorecida e volta para casa em estado de depressão, ou semidepressão. Então, é interessante. As pessoas somatizadoras são aquelas que herdam emoções e ambientais durante toda a vida, e aquilo persiste na vida inteira. Então, eu lembro que quando criança eu estava indo de uma casa da minha avó para a casa da minha mãe, e no caminho encontrei um caranguejo sendo capturado por um besouro grande, né? Um besouro grande, preto, famoso, né? Pegava os caranguejos, enfim. E eu voltei para casa da minha avó gritando e chorando, né? Aí minha tia foi me levar e passou pelo mesmo caminho, né? Enfim. Então, a vida inteira eu sempre tive medo de caranguejeira, de caranguejo. Isso é um medo enorme, né? Daquele maribondo grande, nem tanto. Mas então, e tudo isso marca, fica arquivado. Eu acho que eu deveria ter uns 5, 6, no máximo 7 anos, nem isso, eu acho. Então, e aí, isso marca, e a gente lembra, a gente se emociona e se sente incomodado até hoje com o caranguejo. Então, a somatização, né, no campo da psicanálise, tem muita divergência, mas é comum entre os psicanalistas a aceitação de que os processos mentais, psíquicos, têm reflexo no físico. Sabe aquela pessoa que ela recebeu e recebe tantas emoções, tantas perturbações, tantas contrariedades,
que ela fica o tempo todo se defendendo, se justificando. Antes da pessoa começar a falar, ela já deu a resposta, ela já provou, criticou, né? Ou ignorou. Quer dizer, aquilo, ela muda de fisionomia, fica pálida ou vermelha, enfim, tem um reflexo fisiológico, né? Enfim, isso não é físico, mas acaba sendo, e pode se tornar até, digamos, uma doença. De qualquer forma, a psicanálise é uma ciência, é um saber que a gente divulga, porque pode ajudar você, né? Digamos, fazer da tua vida uma vida adaptada ao seu mundo interno, ser adaptado ao mundo externo, sem aquela, sabe, sem aquele trauma, sem aquele você fica mais ambientado, mais adaptado, mais evoluído. A psicanálise orienta que a gente precisa de enfrentar o que machuca a gente internamente, enfrentar tudo com coragem. Quando você fala que vai esquecer, é mais ou menos como jogar coisa debaixo do tapete, né? Aí uma hora sai. Então, parece que não. Eu relevei, guardei, e, enfim, mas de repente aquilo vem à tona em pesadelo. Sabe que a pessoa acorda suada, desesperada e dolorida? Né? Quando vai ver, ela está abraçada com o travesseiro, enfim, mas no sonho ela estava em um desespero. E tudo isso, né, vem de dentro da pessoa, está arquivado, aí vem à tona. Então a psicanálise ajuda muito, digamos, a pessoa encontrar seu bem-estar, encontrar, digamos, a sua liberdade, porque todo mundo tem direito à sua liberdade, ao seu lazer, a se amar. E muitas vezes a pessoa não consegue se amar nunca plenamente, porque ela vive remoendo, né, a vida inteira, ruminando aquilo que lhe tira, né, a graça de estar em espírito, digamos, calmo e decente. A psicanálise ajuda a gente a evitar o esgotamento. Sabe aquela pessoa esgotada porque tem uma rotina, tem uma convivência, tem os vínculos, digamos, de que alguém depende, ou depende do outro, e nem sempre, né, a reciprocidade é autêntica, é amável, é equilibrada. E assim, a vida fica, digamos, maltratada. E as pessoas entram em esgotamento. O esgotamento cria muitos problemas. Evita, acrescenta, adianta muitas doenças. Pessoas esgotadas. É tanto que tem as vacinas contra tantas doenças. Baixa imunidade, hepatite, digamos assim. A psicanálise é uma espécie de vacina para que você possa organizar o teu mundo interno. E quando se fala no mundo interno, é mais ou menos na divisão feita por Freud da mente humana. Ele mapeou a mente humana. Digamos assim, o inconsciente, que só tem desejo, só tem vontade, não tem lógica, não tem raciocínio, só pulsa vontade. Vontade para o bem, para a paz, ou vontade para o mal. E depois tem o ego, digamos, o ego. O ego é aquela parte da mente que reprime o desejo inconveniente que pode fazer escândalo social.
Eu posso falar isso diante de alguém que tem visita, porque fica feio. Então, o consciente reprime o que brota de dentro do inconsciente. E tem outra parte da mente que é o superego. O superego é a parte da mente que critica a gente, que faz a gente ter culpa, faz a gente ficar com remorso, que faz a pessoa apoiar atitude, digamos, perversas, que faz o outro sofrer. A pessoa que tem superego primitivo, destrutivo, né, é muito permissivo, adere, é pessoa vulnerável. Lembra aquelas pessoas que se ajuntam para bater em um mendigo, ou matar, ou jogar pedra no outro, ou atacar o outro grupo? Sozinho uma pessoa não faz. Sozinha a pessoa não consegue, mas tem uma turma, ela encoraja, ela tem um empoderamento, que ela é onisciente, onipotente, e também ela se sente um Deus. E aí fica um superego corretivo. Né? De repente você vê que é um grupo insignificante, em que, diante de uma torcida organizada, ou diante de qualquer outro grupo, em que adere isso com satisfação, e de repente a gente vê aí os escândalos, os problemas aí que estão aí de plantão. De qualquer forma, a psicanálise, ela é um saber, um ofício que ajuda a gente a interpretar e ajuda a gente com o tempo, cada pessoa perceber quem ela é. Na psicanálise tem aí, digamos assim, 3 momentos, 3 tipos de personalidades. A pessoa que tem a personalidade, digamos, neurótica. O neurótico, todos nós somos. O neurótico não gosta de receber crítica, não gosta de ser contrariado, mas ele é aquele, digamos assim. Tenho aqui, acompanhando a gente o programa, a Marli Gomes, lá do Paraná. Digamos que a Marli encontra um vínculo, alguém, e ela discorda de essa pessoa, a pessoa discorda dela, mas sentam, discute, faz um projeto de vida. Mesmo um combina com o outro, ninguém é igual, cada um tem sua personalidade, a sua individualidade, enfim. E aí criam laços, comunhão, cria família, vive uma vida, sempre reparando, se reconciliando, discutindo, mas sempre na normalidade dos costumes. Esse é o tipo no neurótico, é isto. Ele faz ponte, ele convive com o patrão, com o chefe, com o trânsito, ele obedece às normas, nem ele gostaria, mas ele não vai correr mais do que é permitido, enfim, ele cumpre as normas, não precisa ter ninguém olhando, cobrando, que aliás é uma virtude. Digamos que o neurótico ele pode ser muito mais dotado de virtudes. Digamos que o neurótico, ele cumpre mais com os deveres, não precisa nem de cobrar, ele vai fazendo, ele pensa, ele tem o domínio, usa a razão, enfim. Agora, o psicótico é diferente. O psicótico, ele é inteligente, é capaz, e tudo que pulsa do seu inconsciente, nem sempre ele consegue, nem sempre ele consegue administrar. Geralmente o psicótico, ele facilmente cai na armadilha, digamos, da corrupção, tipo roubar aquele dinheiro da merenda, dinheiro da roda da estrada, dinheiro da saúde. Ele sabe das leis, das normas,
se para cumprir tem que ser cobrado na justiça, muitas vezes assim, tem muita facilidade de beber, de ser alcoólatra e depois achar que sempre tem razão. O psicótico é aquele que ele tem vontades e suas vontades ele quer realizá-las em algum momento, em algum lugar. E geralmente o psicótico gosta de manipular, né? Mostrar grandeza. E depois tem aqueles psicóticos que são acentuados, né? Que dão matérias para fazerem novelas, filmes, seriados de vingança, né? Enfim, de qualquer forma, o psicótico é aquele que está entre nós. Tem hora que eu penso que o ser humano, dependendo do momento, ele tem um pouco de neurótico e, quem sabe, se sente injustiçado, ele também fica meio psicótico, mas tem, né? Mas tem a razão, tem a compreensão de que ele tem que mudar de opinião. Geralmente o psicótico não muda, mas cedo. Um psicótico é aquele fofoqueiro que estraga a vida alheia, humilha e tem prazer. Tem prazer. Ele goza fazendo maldade ou humilhando os outros. Isso entre qualquer categoria. O psicótico busca poder. Eles são inteligentes, estudam, às vezes estão nos judiciários, estão nos cargos religiosos, posições grandes. Enfim, basta a gente tem sabedoria, estão no mundo do comércio, no saber, enfim. O psicótico é aquele que rende trabalho e lhe incomoda a paz social e dá muito serviço, né, para a força pública até. Preocupação. Muitas vezes a pessoa entra em cada enrascada que prejudica a vida alheia. Basta a gente ver os noticiários do mundo inteiro. O que acontece? De qualquer forma, a psicanálise é um saber, é uma ciência que exige estudo, atenção, para poder a pessoa que é psicanalista fazer a interpretação. Não julgamento, não condenação, mas ajudar a pessoa com bem refazer a sua perene comunhão. E olha, psicótico e o neurótico, e tem a pessoa perversa. A perversão é aquela pessoa que tem atitudes fora dos costumes estabelecidos, fora da ética, né? Tudo aquilo que digamos, extravagante, fora do costume. Então tem a perversão. Então o psicótico e o perverso. O perverso é aquele que abusa do indefeso. O perverso é aquele que abusa dos animais, né? E às vezes tem até o hábito do lugar. É aquele que o perverso, ele é perigosíssimo, né? Ele tem prazer de ver o prazer de ver o sangue do outro correr, sem, né, muitas vezes se arrepender. Como psicótico, não tem culpa, não pede desculpa, se sente onisciente, potente e capaz também de fazer deste mundo um palco de horror indecente. Basta a gente ver o que está acontecendo, né? Tem uma doença no mundo inteiro pelo acumular, e a gente tem que explorar. A água do mar
os rios, as matas. E aí, diz que está previsto o mundo inteiro. Então, veja bem, a psicanálise é uma ferramenta de interpretação do que acontece no mundo de antigamente e também no mundo de então. É muito bom poder fazer esse programa aqui com esse conteúdo, porque me ajuda a pesquisar, a compreender, a estudar, e também você que está ouvindo a gente pelo rádio, pelas redes sociais, também pode nos perguntar por escrito pelo WhatsApp. Escreve aí, operadora 11, você que está fora de São Paulo, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. Você pode fazer sua pergunta, pode acrescentar, discordar e manda teu recado para cá. Você que está aí, em qualquer lugar, quer comprar livros ou os meus livros, entra na internet aí e acha Editora Edicom. Na Edicom também, na Edicom, você pode publicar teu texto de poesia, de crônica, de história, enfim, livros infantis, né? Publica. Comece a estudar, comece a escrever e procura lá na Edicom a Valentina, que ela é bastante gente fina. Neildes, vamos então de música, pode ser? A gente tem momentos na vida que a gente vai para, sei lá, para um encontro, para uma viagem, né? Eu lembro de alguém que viajou, juntou dinheiro o ano inteiro, um pouquinho, e no final do ano foi para a praia. Foi para lá toda excitada, animada, entusiasmada. De repente lá só deu chuva. Choveu o tempo todo que ela tinha para ficar lá. A pessoa voltou falando, reclamando, uma insatisfação generalizada, não é? Sabe aquela coisa prazerosa que você vai fazer e depois é interrompido, não é? E tudo isso traz problemas comportamentais, traz a neurose, a pessoa fica angustiada, né? E tem todo esse sintoma, esses sintomas de angústia, faz a pessoa ficar pálida, faz a pessoa suar, não é? Ela fica respirando fora do normal, enfim, todas esses, digamos, excitações mentais, tem aí isso sai em algum momento pelas vias, digamos, escorre, né? Tudo fica acumulado, se escorre pelas vias fisiológicas. Então, isso digamos, batata, isso acontece. É tanto que quando você atende alguém, a pessoa fala na sessão, fala, de repente ela vai se aliviando, né? O trabalho da escuta e da interpretação do que a pessoa está ali, digamos, se aliviando, o conteúdo da fala. De qualquer forma, em que crianças, a gente quando criança, a gente não tinha ainda, naquele processo de pensar, o que você está vivendo, as emoções, e você também não consegue fazer aquela formulação de pensamentos, ou simbolizar. Quando você pensa alguma coisa, você pensa na imagem do que você está pensando, no local da realidade, no feito, enfim. Geralmente tem pessoas que vivem, digamos, somatizando, criando coisas que não existem, fantasiando. Sabe aquela pessoa que vive todo dia no médico? Ela acha que ela está doente.
Ela acha que tem que achar uma doença? Ou aquela que tem medo de ir no médico para descobrir a doença? Ela acha que está com... e fica aflita, amargurada, fechada, sobretudo quando a pessoa é pobre, não tem tempo de ir, não tem tempo, não tem dinheiro, às vezes o tempo é curto, porque tem que trabalhar, e o pouco é o que ganha para sustentar, enfim, fica adiando tudo. Aquilo traz, digamos, uma situação que outros prazeres da vida, esses prazeres ficam todos diminuídos ou abafados. Quando isso fica abafado, acaba tendo na vida da pessoa, digamos, uma tristeza, um fechamento. É muito comum você encontrar alguém que não tem mais desejo de ter prazer, né? Ela vive um pouco de luto, meio voluntário, né? Enfim. E depois a pessoa, ela nunca acaba achando sempre um culpado. Depende da mentalidade da pessoa, depende da cosmovisão, né? Depende da sua capacidade, né, de interpretação do mundo, do que acontece, e até a interpretação do que acontece dentro de você. De qualquer forma, né, a gente precisa, né, de analisar que o conteúdo que temos mentalmente, né, é o herdado quando a gente herda o cabelo, a cor da pele, a fisionomia, tudo, a altura, mais de 20%, mais de 20% é tudo hereditário. E depois a gente herda o jeito do pai e da mãe, o caráter, a paciência, a intolerância, a bondade, enfim, e depois o resto vai sendo adquirido com o ambiente que a gente vive. Desde quando a gente está no berço, desde quando a gente está no útero da mãe. Já começa a formar aí, segundo alguns psicanalistas, né, a personalidade da pessoa. O caráter, o jeito, a tolerância. E quando nasce, de repente, como você é cuidado, você se torna um adulto, digamos, mais bem empoderado para a convivência. Mas também pode ser o contrário. De qualquer forma, tudo aquilo que está na nossa mente acaba um dia se tornando um teatro corporal, né? Vem à tona, né? no teatro da vida, o comportamento da pessoa. São vários cenários, depende muito da circunstância. Quer ver uma coisa que mexe com o cenário mental e que divide e que aborrece? Pensa na divisão de herança de bens entre as pessoas. Rapaz, é brincadeira, não é? De qualquer forma, a gente sabe que o ser humano é um pedrador e causa amor e, ao mesmo tempo, muita dor. De qualquer forma, né, tudo que a gente vive, né, na faixa, digamos, na juventude, na criança, adolescente e jovem, pode persistir para a vida inteira. Né? Tem pessoas que vivem a vida inteira se identificando com alguém que ela perdeu. Ela perdeu o namorado, perdeu alguém, e ela continua ainda todo dia vivendo aquela perca. Digamos, aquele luto, né? Aquele sentimento. Ela não vive a vida presente. Ela vive o objeto perdido. Né? Isso somatiza, isso traz, digamos, doenças e traz também, digamos, gastos pessoais, familiares e também gastos públicos. De qualquer forma que a pessoa, ela foi vitimada e ela se identifica
se nos desliga de quem a vitimou. Né? E essa vítima, ela fica vitimada a vida inteira. Né? Então, aí sabe aquele negócio? Aqueles tipos de relações que a pessoa gosta do lugar e acha que ali também ele foi explorado, ou abandonado, ou magoado. E sabe aquele vínculo mental, ou pessoal, ou sentimental ambivalente? Ambivalente é, digamos assim, é como duas pistas. Numa pista, né, numa pista vai o amor e na outra pista vem o desamor, né? Amor e ódio. Sabe aqueles pessoas que têm vínculos do morte a sopra, aqueles casais? Casais para a psicanálise pode ser héteros, gays, homoafetivos, mulher com mulher. A psicanálise não trata, não é, especificamente, né, casal, vínculo, companheiros, pode ser, um linguajar para qualquer tipo, né, digamos, de vínculo. De qualquer forma, as pessoas acabam se tornando perdidas, assim, desorientadas, desorganizadas. Volta e meia você encontra alguém que ela é onipotente. Ela pode tudo. No discurso, no que ela pensa. Mas na realidade, ela pena. Ela sofre. Ela é desamparada. Ela é angustiada. E ela se fecha. E outro momento, a mesma pessoa acaba achando que ela é onisciente. Sabe. Tem ciência de tudo. E depois ela acha também que ela, né, tem poder. Então ela julga, ela ouve a pessoa um pouquinho, não interpreta o que a pessoa fala, o conteúdo, não analisa. Ela vai direto para o julgamento demorado. Tem gente que pensa que ela é outra pessoa. Tem pessoa com quem eu converso de vez em quando, que ela, às vezes, tudo ela compara com ela. Eu não sou assim, eu não sou assado, e não sei o quê. Ela sempre está achando que o outro tem um defeito. Ou come depressa, ou respira, ou não é assim, não está atento. Né? Não te falei? Acabei de te falar. Quer dizer, aí a pessoa, ela sofre por isto. E faz também sofrer. Né? E a pessoa acaba não se ver. Tem aí uma teoria na psicanálise, que é a teoria do espelho. Né? Teoria do espelho. A pessoa não se vê no espelho. Ou quando ela se vê faltando alguma coisa. Desorganizada. E sabe aquela pessoa que tem que mudar o nariz, mudar o lábio, mudar a pestana, a bochecha? Cada dia ela tenta se arrumar a vida inteira, de repente você não sabe quem ela é e ela acaba não se gostando. E tem gente também que se acha bonito. Joaquim tem um jeito que se acha bonito no espelho, né? Acho que é ao máximo, não é? Que acha bonito do que todo mundo. E aí ela não vê a diferença do outro. Tem pessoas assim que não vê o desejo do outro, só vê o desejo de si. E todos os nossos desejos são únicos, nossos, de acordo com o momento, com a realidade e com a necessidade. E aí o desejo do outro é a mesma coisa. Por isso que tem psicanalista, o Lacan fala umas coisas interessantes, né? Porque o tempo do homem é um tempo. O tempo da mulher é outro tempo. Sabe aquela palavra biorritmo? Cada um tem um ritmo. Um ritmo para ter prazer, para comer, um ritmo para falar, um ritmo para andar, um ritmo para elaborar o pensamento, o outro muito rápido, outro muito lento. A pessoa tem um ritmo.
Eu lembro de uma moça que trabalhava em casa e ela ficava um dia inteiro, uma manhã inteira para limpar um banheiro, né? E de repente, tem outra pessoa que faz aquilo em 15 minutos, 20. E, enfim. Então, tudo isso é muito importante. A gente levantar e como a gente lida com o outro, não é? O outro incomoda a gente. O outro traz prazer, traz lazer, traz afeto, complementa a gente ou descomplementa, não é? Geralmente, os desejos das pessoas colidem uns com os outros e dá curto-circuito, dá briga, dá, dá trabalho até para a justiça. Eu lembro de uma pessoa que um parente dela pegou o cachorro dela e doou e vendeu, deu, e ela foi atrás do cachorro, até conseguir o cachorro de volta. Mas quando ela pegou o cachorro de volta, o cachorro já estava ambientado em outra família. E no fundo, é melhor ficar como está. Você me dá outro cachorro novo, esse cachorro está acostumado aí, fica contigo. Quer dizer, também eu lembro de uma pessoa que dizia, olha, antes de você fazer uma briga judicial, negocia com a pessoa. Negocia. Está na Bíblia também. Negocia. Dialoga. Bom, enfim, e tudo isso tem muito a ver, não é, com os desgastes econômicos e emocionais. Tem gente que acaba todo dia ressuscitando a angústia, que deixa ela sempre aniquilada, não é? Ou ele fica desintegrado, não é? Ou a família, desentregado ao social, ao lazer, até da saúde, e aí de dentro dela pulsa todo dia aquela pulsão, não é? Aquele desejo de morte, não é? É muito próprio do psicótico, que eu acabei falando nesse instante, que pulsa nele o desejo de morte, né? Desejo de vingança, desejo de superioridade. Geralmente pessoas assim, meio antissocial, meio fechada, meio, digamos, como diz lá na Bahia, meio na moita, né? E de repente, né, ela arruma um jeito de atacar o seu alvo. E às vezes ela nem usa ela mesma, ela usa um terceiro, um desavisado, um vulnerável, né? Você pensa que o cara que rouba aí dinheiro, extravia o dinheiro, faz sozinho? Ele nem usa o dinheiro em casa, o dinheiro está no banco, que não dá para guardar. Tem um monte, né, de serviçais que ajudam os psicóticos a fazer o povo sofrer, digamos assim, muito mais. De qualquer forma, a sobrevivência interna da pessoa tem uma repercussão fantástica no mundo físico, no mundo físico, no corporal, né? De qualquer forma, tem um progressivo, né? Um progressivo, digamos, aumento de doenças. Você pega aí o Manual Mundial de Saúde Mental, os estudos, cada dia eles inventam, descobrem o nome, mudam do nome, mas se você vai ver, Freud no seu tempo, isso já desenvolveu, questionou, descobriu, criou as suas sementes, não é? que nasce, ainda que se plantam e cresce para ajudar o mundo científico no campo mental, né? Digamos, interpretar e aí avaliar, né? Porque muitas dores podem serem diminuídas quando a gente busca o saber. Por que a gente está assim? Por que o outro age assim? Por que o outro pensa assim? De qualquer forma, a gente, o tempo todo, a gente internaliza dentro da gente,
não é? Em todos aqueles objetos que estão em torno da gente, todos os fatos, que se são bons ou fatos ruins. Lembranças boas e também lembranças ruins ficam arquivadas, não é? E depois a pessoa acaba, não é, digamos, sentindo ameaçada sempre por aquilo que está dentro dela. Uma pessoa que lida com perca, com injustiça, quando ele acha que é injustiçado, ele sai do sério, ele sai do que é normal. Eu sou um pouco assim também. Quando eu acho que eu sou injustiçado, meu self, meu ser, né, fica diferente. Né? De qualquer forma, tudo fica alojado dentro da gente, nas vontades, os desejos, e de repente, quando isso é provocado, vem à tona como um vulcão e quer em algum lugar, não é, ser, digamos, jogado ou acolhido. De qualquer forma, nós mantemos sempre, não é, sabe aquele sentimento dentro da gente que a gente gostaria de vestir o que o outro veste, ou ter o que o outro tem, ou possuir, ter as habilidades. Aí entra na questão que a pessoa tem uma invejinha, digamos, boa, imitativa. Agora, quando a inveja do psicótico, do perverso, em que quer achar que o outro que está evoluindo, tem progresso, tem que se aniquilar, tem que morrer, tem que padecer, tem que perder, aí entra no mundo da perversidade, do comportamento primitivo, arcaico, isso traz um sentimento, isso traz, a gente parece que não, a gente vive muito de fazer de conta que não vê, que não sente. Quando tem um patrão ou um parente que é prepotente, que é bom, mas bom naquele jeito, viu Neildo, digamos assim. Sabe aquela pessoa boa que fala que, né, que é Deus me livre da maldade de gente boa? Né? Já conhece gente assim? Gente que é muito boa, educada, mas ela está em cima do teu cavalo, da sua vitalidade montado. Por isso que tem um conflito bem necessário, que deve ser sempre discutido e respeitado, que é o conflito, não é, entre capital e trabalho. Sabe, capital, trabalho, trabalhador e patrão, sabe aquela relação de casal, não é verdade? Que um tem posse do outro, o outro não tem valor, não tem desejo, não tem vontade. E aí o outro sobressai, sabe aquela que hoje dá muito nome de vínculo tóxico, né? Convivência tóxica. Né? De qualquer forma, e tudo isso altera, né, digamos, a saúde da pessoa. Pode se viver muito mais. Eu li um conteúdo que dizia que a psicanálise é um saber, uma ciência que ajuda você a viver mais e morrer bem. Morrer, sabe, é a única coisa que a gente tem certeza que a gente morre, não é? Mas a gente sabe que quando a gente pode evoluir, progredir, lidar com as suas percas, com as lembranças ruins, mas não deixar que elas se tornem doenças ou dores no seu presente, é isso que faz a gente viver mais tempo e mais, digamos, de um jeito mais
elegante, não é? E sabe aquelas pessoas também com o tempo, ela se acha espedaçada, não é? Ela se acha que está se perdendo, está dispersa, não é? E é verdade, às vezes você está com... Você que está aí escutando ou acompanhando a gente pelas redes sociais, você presta atenção. Você tem 60 anos, 65 ou 69, avalia quanto é teu plano de saúde. Vê se você pode pagar. Né? Então a gente precisa de esse mundo encarar, mas sem se desesperar. Por isso a importância de participar do colegiado de classes. Tipo assim, você é professor, participa da organização de professores. Você é pedreiro, participe da organização de pedreiros. Você é bancário, participe. Né? Participe. Eu lembro de um moço que trabalhava com uma pessoa muito rica, né? E ele era garçom. Ele gostava tanto do patrão, ele venerava o patrão. Um dia ele foi surpreendido com um acidente e ficou 6 meses se tratando e voltou meio mancando por serviço. Recebeu alta do INPS e tudo, voltou a trabalhar. O patrão ficou com ele uns 5 meses, 6, e mandou ele embora. Né? Eu não tinha como morar, manter o padrão com aposentadoria, com o dinheiro que recebeu. E o que ele fez? Ele voltou para o seu lugar. Então ele dizia, eu dou minha vida ao meu patrão. Se alguém for matar meu patrão, eu fico no meio. Prefiro morrer do que ele, é muito bom. Então, tudo isso é interessante, mas a gente não pode deixar de analisar. O ser humano, todos nós falhamos. Eu, você, qualquer um de nós falha. Todos nós erramos. Mas todos nós temos o direito, segundo a psicanálise, de se defender. E direito da justiça também. Da justiça justa. Que tem justiça que parece, que é seletiva, depende muito, não é, de quem é julgado. É tanto que negro, pobre, não é, tudo para eles, não, nada é aliviado. Geralmente a classe dominante consegue, não é, ser julgamento, ser mais leve, mais branda a mão da justiça. De qualquer forma, e também dos valores do julgamento, eu até digo, né, quando eu lembro quando eu criança, filho de rico e filha de rica, de pessoas ricas, quando ficava grávida, era bem que a rainha deu um deslize e batizava sem nenhum problema. Se era filho de negro, pobre, lavadeira, era vagabunda, era outra coisa, e para batizar era um trabalho danado. Né? É bem verdade que se você for olhar aí, nas grandes cidades, tem a igreja dos brancos, dos colonizadores, e as igrejas dos escravos. Quem vai no centro de São Paulo, e ali no Lago do Paissandu, tem a Galeria do Rock. Joaquim tem gente que já foi lá, né? Na Galeria do Rock, e ali você encontra a igreja do Paissandu, tem a mãe negra lá dando de mamar um bebê. Ali é a igreja dos negros, até hoje. Eu acho muito bom que existe isso. E tem a Santa Efigênia, a igreja dos brancos e a igreja de São Bento, né? De quem pode pagar. Escola particular. Entendeu? Não é tudo isso é bom, mas isso não impede, isso é bom, mas isso não impede a gente analisar. Porque o que pulsa na cabeça, no interior do pobre, né, também desejo que não é realizado. E o desejo que pulsa na cabeça do rico é mais fácil
de ser contemplado. Mas tudo isso é importante. A gente analisar e não baixar, não fazer que não quer enxergar. Não é? Tem muita gente que não tem, sabe aquela pessoa em que ela tem baixa, digamos, capacidade mental de, digamos, de ser ela mesma. Ela sempre, sabe a criança pensa, a gente quando criança, a gente pensa que a gente é a mãe, a extensão da mãe, ou do pai, da família. Aí você vai crescendo, né, e vai vendo que não. Quando você chega para 7, 8 anos, 9, 10, você começa a arrumar outras amizades fora de casa. Não é mais o meu irmão, minha mãe que faz parte de mim. Eu vou ter que me desenvolver, pensar o que eu vou fazer no futuro. E quando você fica adolescente, o que começa a ter necessidade de lazer, de ter prazer com outras pessoas, né, sobretudo na parte de afetiva, de relacionar, de ter prazer, de gozar a vida, digamos assim, enfim, isso depende de como isso acontece, né, você vai digamos, se desligando, né, se desligando daquela redoma de proteção para ir para o mundo, ou estudar, ou casar, ou ir viajar, enfim. E depois tem pessoas que não conseguem sair, né, desse vínculo com o pai e com a mãe e ficam um eterno dependente. Ou então ela é incapaz de se evoluir e progredir e se libertar. Ela tem que ficar no guarda-chuva, não é, daquele ambiente, digamos assim, para nunca, digamos, para nunca molhar e nunca pegar resfriado. Não sabe aquela criança que acha que ela não pode, né, pegar chuva, sabe que não tem que pisar na lama da vida, tem que se lambuzar. É gozado, né? Alguém dizia, minha filha quer mudar de casa, quer morar sozinha. Eu falei assim, que legal, apoia, porque ela vai ter que cuidar do lixo, da comida, do fogão, pagar as despesas, ela vai ter que pagar o condomínio, ela vai ter que, quer dizer, tem gente que nunca consegue, né? Que nunca consegue, digamos, fazer da sua vida, digamos, um voo solo, digamos, uma saída e se libertar. De qualquer forma, a gente precisa, né, de sempre trazer à tona, não é, em que a gente dramatiza ou aumenta, não é, aquilo que a gente está sentindo. Um dramatismo grande. Quem dramatiza muito é a pessoa histérica. A pessoa histérica não é a mulher só. A pessoa histérica pode ser o homem. A mulher é aquela que fala mais. Até eu estava comentando ontem, né, com uma pessoa que no jogo de futebol na Copa do Mundo das Mulheres, futebol feminino, que as jogadoras têm mais repertório para dar entrevista do que os homens. Aí uma senhora foi de pronto, não, é porque mulher é tagarela, a mulher sempre fala mais. Então até a mulher já deu uma diminuída, não é, na outra. Não é? E tudo isso, o que acontece? Tudo isso é experiência, tudo que brota de dentro da gente. Às vezes a gente precisa, muitas vezes, decodificar, analisar o que a gente pensa, o que a gente fala, ou até o que se escreve, para quê? Para que você possa evoluir, progredir no jeito de ser e viver. De qualquer forma, a psicanálise, ela é, digamos, um saber em que ajuda a gente, digamos, a administrar, a pensar as experiências emocionais. É bem verdade que nem todo mundo quer saber de mudar.
e ainda tem que fazer sessão, tem que ter horário e ainda tem que pagar, não é? Então, fica difícil. Então, é verdade que, né, a gente precisa sempre evacuar aquilo que está nos incomodando, né, de dia e de noite em todo lugar. Eu queria muito agradecer a audiência, agradecer todo mundo, né, o Agamenon, a Vânia, o Douglas, todo mundo que está acompanhando a gente, o pessoal que está no trânsito, trabalhando, ouvindo rádio, enfim. Queria desejar para todos muita coragem, saúde e paz, e nunca esqueça de colocar o Deus vivo e justo na sua bagagem.